Hardsoft, Informática na TV, Apoio Cultural, SCI Sistemas Contábeis. Sistemas são diferentes porque nós somos únicos. Alumetal, qualidade em produtos para identificação. Lector Tecnologia, especialista em comunicação e ensino à distância. Falta roteiro aqui. E aí, o que é que tá faltando aí? O que está faltando? Produção. Pois é, pessoal. Tudo o que você precisa saber sobre tecnologia, informática e games passa por aqui no Hardsoft. Você está sempre conectado ao que acontece nessas áreas e não fica para trás. E hoje o Ayrton tem dicas aí para a galera. É isso aí, uma super dica. Como fiscalizar o governo pela internet. Opa, nossa! E você conta também com o professor Ciro, né? Sempre com as suas proezas tecnológicas. Hoje o assunto é Baleia Azul. Ah, Baleia Azul. Um game aí perigoso. Pois é. E é motivo também de chacotas na internet, Nossa né? Senhora. E também o perigo, né? Tem o game da semana com o Anderson. Então a gente vai mostrar aí um jogo desenvolvido por brasileiros, que é o Heavy Metal Machines, online, bem interessante. Então tá, e a dica de programação para criançada, né, e iniciantes com a professora Luciana. Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar com o Roblox, que ele é um outro jogo do Racha Cuca, ele é bem parecido com o Sokoban. Esse jogo serve para treinar a memorização e o raciocínio lógico ao mover blocos em cima de um tabuleiro para tentar atingir um objetivo. Vamos conhecer ele. Não sai daí, porque hoje o Hardsoft está demais. Fica com a gente! Bem-vindos ao Hardsoft, sua atualização semanal sobre o que rola no mundo da tecnologia, informática e games. E se você quiser receber notícias diárias sobre esses assuntos, acesse o nosso blog hardsoftnatv.com.br e cadastre-se no Feedburner. O conteúdo do Hardsoft vai direto para o seu e-mail, beleza? É uma dica sensacional. E agora, que história é essa aí, Ayrton, de fiscalizar o governo? É isso aí. Então, a gente está vendo, né, o que está acontecendo pela televisão, uma situação bem complicada no país, e a gente sabe que boa parte disso é devido à nossa falta de interesse, né, na política. O pessoal prefere muito mais discutir futebol, discutir outras coisas do que, né, se interessar um pouquinho pela política. O pessoal lembra só na época de eleições. Paradoxalmente, o governo mesmo ele dá várias ferramentas para você fiscalizar, né, pela internet. O que chega a ser engraçado, né? Se está lá, o pessoal pode fiscalizar, mas não acontece porque o pessoal mesmo não tem interesse. Então aqui, ó, a gente vai mostrar alguns sites, né? Por exemplo, o transparência.gov.br, onde você pode... É famoso, esse já é das antigas. Ver assim, quais são os setores, o estado que o governo mais envia recurso. Né? Você pode ver lá por ano, visualizar os gastos, quais são os programas, quais são as ações que estão sendo favorecidas. Também ali no Transparência, ele fornece cursos gratuitos de como você pode fiscalizar as contas do seu município. Né? Ele te dá aulas assim sobre... Esse transparência.org.br, ele é também, não só em nível nacional, mas estados e municípios? Ele te dá ideias, cursos online de como você pode fiscalizar o seu município também. Porque os municípios têm os seus portais próprios, os estados têm. Mas ele te dá ideias sobre contratos administrativos, sobre licitações, né? Toda essa parte que envolve ali órgãos públicos, né? Te dá um apanhado geral bem bacana para ter uma noção de como funciona, de como fiscalizar. Bem legal. Você já acessou algum site desse? Esse Transparência eu já sei. É interessante. Só que as pessoas têm que criar esse hábito de consultar isso, né? Porque não é uma coisa do dia a dia da gente ficar consultando. Sim. Essa cultura não está na gente ainda, né? E vai consultar, e aí, vai saber e vai fazer o quê? Né? Você diz, não concordo com uma coisa, e aí? A gente pode ter uma noção assim, que rumo o governo está tomando, até para você, quando nas eleições, você vê se você vai manter esse governo ou não, né? Sim. Exatamente. Aí até falando do Transparência, já teve algumas coisas que a gente viu na mídia que foi pego através desse portal, né? De vez em quando tinha
foi descoberto lá que um político gastou tanto com passagens e é muito acima do que o normal, aí vinha ali que foi pego nas transparências. As informações estão lá, é só o pessoal conferir, né? A gente também tem, por exemplo, o contasabertas.com.br, que é onde você pode fiscalizar as obras do PAC, né? Que é hoje uma das obras que mais gastam dinheiro do governo, são bilhões. Então, para ver quais são os estados, quais são as obras que estão consumindo esse recurso, até para você ver se... Porque é o que está mais perto da gente, né? Por exemplo, duplicação, uma ponte, viaduto. Infraestrutura total, né? Mas aqui está atrasado, mas o governo recebeu. O que aconteceu? O pessoal olha um pouquinho mais atrás. Existe também um aplicativo para o iPhone e para o Android, que é o Ficha Suja, né? É muito bacana, que ele te dá, por exemplo, quais são os políticos que estão com ficha suja, e você pode ordenar isso por município, por estado, tem um mapa que ordena os gráficos, né? Até para a gente lembrar isso nas eleições. Algum problema eleitoral, está recebendo algum processo, exatamente. Algum processo. E um outro que é muito bacana, que eu dei uma olhadinha, é o câmara.gov.br e o senado.gov.br, onde você lá tem todas as informações dos senadores, dos seus deputados, né? Quanto eles ganham, verba para moradia, verba disso, verba daquilo, qual é a frequência deles, o que eles votaram, né? Quais são as propostas que eles votaram sim ou não, quais são as propostas de governo, de projeto de lei que eles encaminharam, né? Até para saber se os votos dele condizem com a sua opinião, né? Isso é bem interessante. Ele mostra também quais são os funcionários dele, né? Quanto ganha cada um. Nossa, é bem detalhado. Tem muita informação. E sem contar que também todas as prefeituras são obrigadas a publicar lá os seus gastos. Tem todo um processo de informação que eles são obrigados a publicar no site das prefeituras as informações de funcionários, gastos com folha, gastos não sei o quê. Claro, e não estão todas ali, né? Sempre tem algo obscuro. Beleza, é isso aí, Ayrton. Valeu, então. No mundo dos negócios, a tecnologia é indispensável. Com a internet, os processos vêm se tornando organizados e integrados de forma online. E a EC Sistemas Contábeis sabe disso, por isso investe em tecnologias web para empresas contábeis. Mas deixa o Gui explicar aí para vocês que é melhor. Oi, eu sou o Gui. Até eu que sou criança já sei. Os melhores sistemas para sua empresa de contabilidade são os nossos, da SCI Sistemas Contábeis. Os sistemas da SCI atendem toda a área contábil, fiscal e de RH, inclusive com ferramentas inéditas para o e-social. Pensando no futuro, investimos em tecnologia web desde 2005, quando eu nem era nascido. E os clientes SCI têm atendimento local em todas as regiões de atuação. São 9.000 clientes e 100 usuários. Por isso, quem compara, vem pra SCI. Hashtag fica a dica. Bom, agora vamos passar a bola para o professor Ciro. Vamos ver, hoje como é que é? Baleia azul? Baleia azul e outras cores. Outras coisas, outros bichos também. Não, assim, é só um alerta, né? Já vem se passando algum tempo sobre esse jogo, se falando nisso, mas é importante os pais, a família, se preocupar com todo tipo de variação, não só a baleia azul. Podem surgir outras coisas, outras variações de jogos, né? Então, esse jogo Baleia Azul, ele surgiu na Rússia em 2015, 2016, né? E ele estaria ligado, supostamente, a alguns suicídios que esse jogo leva as pessoas a cometer no final do jogo, né? Então, o que o jogo busca? O que esses tipos de jogos buscam, né? Primeiro, causar danos emocionais ao participante. Mas quem são os participantes? As potenciais vítimas são normalmente pessoas depressivas, pessoas com problemas emocionais, pessoas com problemas na família, enfim. E essas pessoas são, então, coagidas, né, a seguir instruções feitas por um cara chamado curador, que é o criminoso da gangue, o cara que vai passar as tarefas, né? Normalmente esse da Baleia Azul tinha 50 tarefas durante 50 dias, né? Então qual era o desafio? Por exemplo, assistir um filme de terror às 4 da manhã e tem que comprovar isso, mandar uma foto através de redes sociais que ele está assistindo o filme de terror, né? E aí a coisa começa a ficar mais grave.
se mutilar, né? Subir em prédio, então alguns morrem caindo de prédio, né? E o final do jogo seria o tal suicídio. Existem muitas lendas sobre isso. Nem todo suicídio no Brasil é decorrência desse jogo, né? Não dá para generalizar, tá? Então os alvos são crianças e adolescentes, né? Tá, e qual é a vantagem de fazer isso? Qual é a vantagem de... Não tem nenhuma vantagem. O problema é que pessoas que tiveram mudanças bruscas de comportamento, adolescentes que estão com problemas, enfim, deprimidos, eles acabam entrando nesses jogos através de redes sociais. Eles são... Mas o que essas pessoas, esses curadores aí, ganham com isso? Nada. Em momento algum se fala, por exemplo, que teve que transferir dinheiro, alguma coisa. A princípio é pelo simples prazer de fazer mal a alguma pessoa. É uma pessoa mais doente ainda, né? Que em momento algum se falou, de todos esses, desde a Rússia até aqui, em ganho financeiro. Nunca se tocou no assunto. É simplesmente pelo prazer de fazer mal a alguma pessoa. Mas que coisa... Não, é uma coisa terrível. Mas assim, existe também, eu estava lendo sobre isso, existem também algumas variações interessantes, como Baleia Verde, que eles dão tarefas na escola para as crianças que, tire uma foto de uma coisa bacana. Ou seja, ao contrário, tarefas motivacionais para as crianças. Então está surgindo também um movimento ao contrário. Baleia rosa, baleia verde, sabe? Uma série de jogos de tarefas que ajudam as pessoas que estão com esses problemas emocionais, que a família tem, a sair desse buraco, né? E eu achei interessante porque utiliza as redes sociais, utiliza a mesma tecnologia para o bem do que para o mal, né? E uma coisa importante que as pessoas esquecem é assim, é crime. Qualquer pessoa que induza alguém a cometer suicídio, ou que incentiva, ou que oferece armas a isso, é um crime, está no Código Penal. Então, claro que ninguém aqui no Brasil provavelmente vai pegar os russos, mas se tiver já pessoas no Brasil fazendo isso, estão cometendo um crime e sujeito a penalidades graves, né? Então, qual é as recomendações para os pais? As de sempre, aquilo que a gente vem falando acompanhar, né? Há 17 anos aqui nesse programa, né? Acompanhar os filhos, ficar próximo, ver as mudanças. Não usar o computador como babá, né? Isso, exatamente. Ver o que está fazendo. Exatamente. Tá certo? Então, valeu, obrigado, pessoal. E aqui vai mais uma dica. Acesse o nosso blog, hardsoftnatv.com.br, e clicando em link Edições TV, você encontra as edições anteriores do nosso programa e pode revê-las quantas vezes quiser. Beleza, pessoal? É só conferir lá. Agora sim, a gente vai para um pequeno intervalo. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Lector Live. Ferramenta de ensino e capacitação à distância para empresas e universidades. Com a Lector, você terá redução de custos com deslocamento e hospedagem. É uma ferramenta com flexibilidade e uso intuitivo, valor acessível e atendimento personalizado. Acesse lectortech.com.br. Com a Lector, quem viaja é o conhecimento.